Sejam bem-vindos ao primeiro Behance Portfólio Review feito por Hugo Seneviva, que sou eu, o seu host. Para você que já vem acompanhando a gente no canal, a gente vai dividir o canal em duas partes. A primeira parte vai ser o DAR, Digital Artist React, que é o que eu venho fazendo sempre, que a galera já conhece melhor, que eu pego trabalhos do Behance e tento analisar, trazer pontos legais pra gente. E agora, com esse vídeo de hoje, a gente vai começar um segmento novo do nosso canal, que é o Behance Review, que é pra galera que tá na luta, pra galera BR, que sempre me manda mensagem pedindo feedback e tal, e às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo dar um pouquinho de atenção. E eu pensei que porque esse canal, galera, é pra vocês. Sabe, esse canal de YouTube é pra vocês, é pra comunidade, pra gente trocar ideia, pra gente crescer e aprender junto. E eu acho muito interessante esse tipo de vídeo, porque você já sabe, eu venho do podcast, do Dodge and Burn, eu já participei de 1 milhão de lives, ajudando galera, venho ajudando gente, ajudando pessoas a atingirem um nível melhor, já faz bastante tempo, desde os tempos do Creative Class, desde antes do Creative Class, porque foi assim que eu aprendi perguntando para amigos, enchendo o saco dos outros, trocando ideia e estudando. E hoje a gente vai olhar 3 arquivos aqui que eu selecionei. Então, só para resumir, o Behance Review vai ser 3 trabalhos por semana, por vídeo. 3 trabalhos por vídeo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou receber esses trabalhos por e-mail, no meu e-mail, hugocantelli@yahoo.com.br. Se você quer participar, mande um e-mail para mim com o link da imagem alta ou com a imagem anexada. Enfim, eu só peço que veja se você pode trazer a melhor resolução possível para eu ver os detalhes certinho, porque às vezes eu pego de Behance, eu sinto que tem uma queda de qualidade muito grande, e para eu dar um feedback que é mais assertivo para vocês, eu acho que dessa forma fica bem legal. Então, beleza, se você quer participar, mande e-mail, hugoseneviva.com.br, não, hugocantelli@yahoo.com.br, eu tô muito louco já. E mande o seu nome, link do Behance e o trabalho que você quer que eu analiso. Se você quiser mandar mais de um, não tem problema, mas provavelmente só um dos seus trabalhos vão entrar em cada vídeo para a gente poder dar oportunidade para todo mundo que quer feedback poder receber e não ficar fazendo só, tipo, fulano me manda 10 trampos, aí eu fico 2 meses fazendo os trabalhos do cara. Então, se você mandou 2 ou mais, tenha paciência, a gente vai passar por tudo. Beleza? Hoje eu vou mostrar 3 trabalhos aqui. Um é do Alisson Eduardo, que me enviou essa imagem aqui, que, se eu não me engano, eu acho que ela é de algum desafio do curso do Lucas Rosa, alguma coisa assim, negócio de Hogwarts. Mas enfim, não tem problema, não estamos aqui para julgar ninguém, não tô falando nada, não tem nada contra nem nada, é que eu lembro, e galera, eu olho esses cursos da galera de todo mundo, sabe? Então, pra mim não é mistério, porque eu gosto muito de estudar, e eu sou curioso, tá ligado? Se tem alguma coisa relacionada à arte, relacionada ao meu trabalho, que alguém faz um trabalho que eu acho interessante, ou se eu quero só ali olhar pra tentar aprender alguma coisa, eu vou fazer isso, porque eu sou super determinado, e eu gosto pra caramba do que eu faço. Então temos essa imagem do Alisson Eduardo, temos essa imagem do Leonardo Azeredo, meu camarada. Aqui tá o Behance dele, quem quiser seguir. Ele vem na luta aí já faz um tempo, conheci ele no Photoshop Conference, cara, muito gente boa. E também trouxemos o trabalho do Lucas Farisato, que fez que, se eu não me engano, esse job é o The Elf. Tá aqui. Para quem não conhece, dá uma olhada no trabalho dele, sempre tem coisas legais. Lucas Farisato, beleza? E vamos lá, galera, vamos começar o nosso vídeo então.
Bom, vamos começar pela do Alisson aqui. Vamos ver algumas marcações que eu fiz aqui antes. E depois, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer algumas marcações de coisas que eu acho que poderiam ser feitas de alguma forma diferente, ou talvez tentar refinar algo mais. E aí no final eu dou o meu pitaquinho ali, que eu faço ajustes rápidos, só para ver, só para ilustrar um pouco mais o que eu tô querendo explicar para vocês, porque a gente é artista visual, né? Então da melhor forma é mostrando na tela. Isso é uma coisa que eu sentia bastante falta com o Dodge and Burn, que a gente só conversava e falava de trampos e tudo mais, mas a gente nunca mostrava nada. Então por isso que eu quis trazer o canal pro YouTube, porque aí a gente já consegue ver tudo e fica muito mais fácil de causar um entendimento ao invés de usar só palavras. Então vamos lá. Alisson, algumas coisas que eu vi aqui, eu olhei bem de perto a sua imagem, então vamos a alguns pontinhos, ó. Se você olhar aqui, cara, por exemplo, essa linha, por ser um produto muito simples, sabe, que é uma embalagem, então eu acho que você poderia ter tido um pouquinho mais de carinho no shape dela, no shape dessa embalagem, para deixar tudo mais bonitinho, mais perfeitinho. Por exemplo, você percebe que essa linha aqui, ela poderia fluir até aqui, para já fazer o arco certinho. Você poderia ter limpado aqui um pouquinho melhor. Ó, você percebe que aqui a sua edge, ela foi cortada, ó. Você poderia resolver isso simplesmente com um clonezinho aqui, para não perder essa tangente, ó. Porque daqui já meio que entrega que você recortou, esqueceu de limpar, aí eu falo assim, pô, o cara já deu uma mancada na edge aqui. Beleza? Uma coisa que eu notei, cara, eu achei que você fez um recorte muito legal da sua imagem, porém, quando você fez o recorte, eu acho que você não aplicou muito feather na sua máscara, ó. Você tá vendo que eu consigo ver esse filete aqui mais sharp, ó, todo ao redor da sua imagem, ó. Bum. Olha aqui, ó. Aqui ele fica até, o serrilhado fica até um pouco mais forte. Então, quando você fizer uma máscara, checa o seu feather, dá um 0.5 de blur, sabe? Coisa simples, mas para integrar melhor a sua imagem com o fundo, beleza? Aqui eu marquei mais umas coisinhas de limpeza. Eu achei, cara, que esse highlight que tava aqui na frente, ele tava muito claro. Eu até deixei essa imagem em preto e branco e eu comparei com essa parte aqui de baixo, ó. Deixa eu só marcar com essa parte aqui de baixo, que aqui é a parte que tem a poção, que vem a magia, né, da cena. Então, o fato desse highlight estar tão mais claro que qualquer coisa da sua cena me incomodou um pouco. E eu acho que eu coloquei aqui como anotação para deixar ele um pouquinho, o highlight muito claro. HL, tá, galera? Sempre que eu colocar HL, é highlight. E talvez se você diminuísse um pouco essa luz aqui, deixasse um pouquinho com a intensidade um pouco mais como a parte de baixo, ou até o contrário, até aumentar essa magia, que depois vocês vão ver nos ajustes que eu fiz aqui, nas sugestões que eu fiz, isso deixaria mais legal. Então, um conselho para vocês, ó, sempre coloca a sua imagem em preto e branco, para checar as máximas e as mínimas, checar o nível de contraste que você tem, porque isso é bastante importante, tá, galera? Porque isso acaba entregando algumas coisas, principalmente quando você faz montagem e você trabalhando como artista digital, você quer passar meio desapercebido e quer fazer que essas partezinhas técnicas que são chatas não meio que entreguem que aquilo foi montagem ou que você errou a mão em alguma coisa, tá? São coisas bem pontuais, mas como vocês pediram pra mim, vou ser bem crítico, vou ser do mesmo jeito que eu faço com os meus trabalhos, então vocês que já me seguem, já estão no canal faz algum tempo, vocês me conhecem, sabe que aqui não tem frescura nem nada. Então, eu vou dar meu feedback sincero como eu sempre fiz e como eu sempre vou fazer. Beleza? Aqui, cara, eu acho que essa parte aqui, você percebe que ficou uma parte meio estranha. Eu acho que poderia ter esse clarinho vindo um pouco mais pra cá e ter ficado um pouquinho mais claro. Você tá vendo como
como estava aqui, por exemplo. Mas até aqui também dava para fazer um pouco mais de carinho, para fazer a luz entrando com um degradê mais bonitinho, sabe? Fazer um trabalho de dodge and burn aqui, para não ficar essas manchinhas, para o produto ficar bem legal. Então, essas foram as dicas daqui, ó. Mesma coisa, olha só a edge aqui, cara, ó. Eu tô vendo o recorte. Aqui, por exemplo, você poderia ter feito de um jeito que a curva ficasse mais certinha, ó. Ela poderia ficar muito mais bonita. Então, isso são coisas pequenininhas, cara, que você vai acrescentando no seu trabalho, mas quando você for pegar, isso, só o fato de você corrigir essas paradas já vai trazer uma outra estética e um outro nível pro seu trabalho. Mesma coisa aqui, ó, olha a máscara, dá pra ver que poderia ter sido uma curvinha mais legal. Da mesma forma aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó. Essa bundinha aqui não teria que fazer uma curva mais bonitinha. Isso é uma coisa que pegava muito na época que eu trabalhava na Apple, porque sabe que a Apple são canos perfeitos e tudo mais. Então foi uma coisa que eu desenvolvi quando eu fui trabalhar lá, de ser bem chato com essas coisas. E é uma coisa que, a partir do momento que você for treinando, cara, você vai melhorar e você vai ver que isso vai entrar na sua cabeça e vai ser difícil de você esquecer. Então é legal você começar aos poucos incorporar isso no seu workflow, que quando você vê, você já vai estar fazendo sua checklist automático ali, ó, pum, 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 pum. Beleza? Aí vamos passar para essa parte aqui que é o poço, né? Cara, eu achei bem legal. Só achei que uma coisa, ó. Olha, eu consigo ver quase todas as suas edges aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo ver o seu recorte, highlightzinho. E eu consigo ver que tem um filete aqui, ó. Então, mais uma vez, eu tentaria fazer... Sempre que você for usar o recorte, checa a máscara. Checa se tá certinha. E outra, tenta colocar um pouquinho de imperfeição aqui, ó. Eu acho que a rocha não seria tão redondinha assim... Não seria tão perfeitinho. Então, às vezes, você pode trazer um pouquinho mais de imperfeição. Olha aqui, ó. Como essa curva ficou certinha. Eu acho que você poderia ter brincado um pouquinho mais com imperfeições aqui, que ficaria bem legal. Teve um probleminha que eu achei, que acho que deve ser problema de máscara, ó. Tá vendo essa linha aqui? E eu também vi um lance de bending. Eu acho que você colocou um degradê por trás da embalagem e se esqueceu de dar um noise ou até um splatter. Deixa eu explicar onde é o splatter. Ó. Vamos supor que você tem um degradê aqui. Vou fazer porcamente, tá? Aqui, beleza. Aí você tá com isso aqui. Aí você vê que o seu degradê, ó, ele tá com steps, certo? Você pode aplicar um noise dele, filter, edge noise até 2%. Ou, se tiver muito ruim, você vem filtro, filter gallery, e aí você vai no splatter, que fica no brush strokes. E aí você brinca aqui, sempre com 25 é o do talo, eu acho que aqui no caso precisaria de uns 20. Mas você vai ver, ó, olha o efeito que ele dá. Ele espalha mais, isso ajuda muito nos degradês. Geralmente quando eu faço isso para arrumar degradê, eu dou também um Gaussian Blur de meio ou 0.8, dependendo do degradê, beleza? Já que deixamos essa dica do degradê, agora vamos ver uns outros pontos que a gente marcou aqui, cara. Fix Bending, eu já falei. Eu achei essa luz daqui muito forte. Porque você imagina assim, ó, se tivesse... Eu tô tentando ler a sua imagem aqui, e uma coisa que me incomodou um pouco foi que, ó, você começa aqui, isso tá em foco, certo? Aí aqui tá em foco, aqui o foco começa a cair, e aqui de repente, BUM! E eu acho que o blur que você deu aqui, cara, aqui atrás, que me parece que foi um Gaussian Blur, me corrija se eu esteja enganado, mas eu acho que ficou muito forte. Muito forte. E me incomoda um pouco porque isso... Ó, até aqui o foco começa a cair um pouquinho, daqui pra cá, ó, já... Eu acho que se fosse um pouquinho mais gradual o seu blur daqui e até ter bem menos blur aqui, ficaria mais legal, tá? Só pelo fato de fazer mais sentido fotograficamente. Porque mesmo quando você aplica esses
você aplica blur, você quer fazer montagens e tudo mais. Você tem que pensar que a sua imagem é como se fosse um clique só. Beleza? Então, eu acredito que para essa imagem ficar um pouquinho melhor fotograficamente falando, a gente teria que dar um pouquinho menos de blur aqui. Beleza? Aí eu marquei que aqui por questões de composição, talvez eu tiraria essa parte da torre para deixar essa parte aqui e dar uma isolada melhor nessa parte para fazer a leitura do produto. Que daí você teria aqui do lado, aqui do lado e aí produto isolado no meio certinho, tá? Ou até abaixar um pouco, até baixaria um pouco para ficar alguma coisa assim, talvez, mas bem menos do que está aqui. Agora vamos olhar as outras coisas. Vamos olhar o seu mapa de saturação. Vamos olhar o seu mapa de saturação. A gente percebe que essa parte aqui é a parte que está mais saturada na imagem inteira. Que está legal, bom, é para onde a gente quer que você olhe e tudo mais. Agora, vamos ver o que eu marquei de sugestão aqui, para a gente ver o que mudou. Ó, esse é o antes e esse é o depois. Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei aumentar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais de contraste, ó, e direcionar a sua luz melhor. Você percebe que eu abri um pouco mais de haze aqui, bem pouquinho. Eu abri um pouco mais para cá. Escureci um pouco mais aqui. E ó, eu fiz isso em 10 minutos, tá, galera? Não me julguem se eu falar, não ficou bom e tudo mais. Eu fiz em 10 minutos só para dar ideia, mais ou menos como se eu estivesse corrigindo esse trabalho. Eu ia fazer esse ajuste e falar, ó, essa é mais ou menos a pegada que eu quero que você vai. Se a gente estivesse trabalhando junto nesse projeto e eu fosse seu gerente. O que eu percebi com esse ajuste aqui que eu achei que foi legal? Eu achei que aumentando o contraste aqui atrás, você percebe que ele deu um punchzinho e ele ficou um pouco mais cian do que tinha um pouco de azul e magenta aqui. Eu acho que abriu um pouco mais, você criou um pouco mais de contraste, ó. Até se você baixar aqui e for lá atrás, ó, percebe como direciona um pouco melhor. Eu equalizei o nível, a força dessa fumaça mágica com essa parte. Lógico que eu não cheguei tão perto aqui, tá? Mas eu acho que deu uma diferença legal e ajuda a isolar um pouco, porque quando você trabalha com essa... Você imagina se essa poção mágica tivesse saído mesmo de um poço como esse. Seria muito mais forte do que isso, sabe? Eu acho que aqui você até acertou na intensidade, mas o fato é que você deixou tão claro em volta que não deu um efeito tão legal. Você percebe que por eu ter diminuído um pouco a luz aqui, ó, olha como esse efeito fica mais legal. Ó. Olha como fica mais legal. E, cara, são ajustes pequenos que eu fiz, tá? E se você fosse voltar nisso, eu falaria... Veja essas notinhas, essas anotações que eu coloquei aqui. Talvez eu colocaria uma outra árvore aqui, ou algum tipo de vegetação, só para dar uma equalizada um pouco melhor. E por último, tá vendo? Ó, sempre que você fizer recorte, cara, toma cuidado com as edges, ó. Eu consigo ver certinho onde você recortou, ó. Consigo seguir basicamente certinho que você recortou. Então, toda vez que você for recortar alguma coisa, presta atenção certinho para que você não revele. Porque, por exemplo, você passou tanto tempo fazendo essa imagem, saca? E às vezes por esses errinhos de máscara e alguma coisa, você acaba entregando que aquilo foi montagem, ou você acaba perdendo um pouco o mérito do trampo tão da hora que você passou um maior tempo desenvolvendo. Beleza, Alisson? Espero que você tenha gostado. Espero que você volte a participar mais vezes. E parabéns, cara. Tá bem legal.
Ó, vou passar mais uma vez aqui para vocês verem minhas sugestões. Super simples, tá? Eu não tô aqui para alterar demais os projetos dos outros. Como eu falei, isso é mais uma correção e como se a gente estivesse fazendo esse trabalho junto, seria dessa forma que eu ia fazer, beleza? Vou salvar aqui e vamos pro próximo. Agora, job do brother Eduardo Azeredo. Cara, primeiramente, eu achei esse trabalho super legal. Quando você postou no Behance, se eu não me engano, acho que foi esse que foi selecionado pro 200 Best, né? Então, parabéns aí pela seleção das duas imagens. Ficou bem legal. E o Leonardo é um cara que vem trabalhando bastante com carro, vem tentando criar o seu espaço no mercado. E eu achei bem legal que ele mandou essa imagem pra mim, porque foi uma imagem que eu já tinha feito antes, que eu já tinha visto antes. Eu gostei, tá? Essa imagem eu peguei do Behance, ele não me mandou. Mas isso não vai acontecer mais, hein, galera? Se vocês não me mandarem a imagem no e-mail, eu não vou fazer revisão. Então, esse aqui, porque ele me pediu, eu peguei uma lá do Behance para fazer, mas isso não vai acontecer mais. Então, vamos ver. Primeiramente, achei que o trabalho ficou irado, ficou bem legal, contextualizou o carro de uma forma super legal, colocou um esquilinho aqui para contar uma história e tudo mais, vem um caminho, você tem a imensidão, tem a mudança de planos, um dia bem bonito e tudo mais. Então, parabéns. Mas, como a nossa intenção aqui é tentar ver algumas coisas que poderiam ser melhoradas e não só elogiar, vamos ver o que eu anotei aqui, galera. Ó, primeira coisa que eu anotei aqui foi menos saturado nessa parte. Porque eu peguei o meu amiguinho aqui, ó. Você vê contraste, tá legal. Talvez poderia acender um pouquinho mais os highlights, mas a gente vai chegar nisso ainda. Mas aí quando eu coloquei o Saturation Map, olha como tá claro aqui. E eu acho que poderia estar um pouquinho mais de saturado, pelo fato de que isso está bem longe do observador. Por exemplo, até aqui, por exemplo, ó, essa área aqui, até aqui ser tudo saturado, um pouco mais saturado do que de trás, não me incomodaria muito. O que eu faria? Lavaria um pouquinho essa parte, mas bem pouquinho, cara. Coloca acho que deve ser amarelo ali, tira um pouquinho de saturação e até coloca um pouquinho de atmosfera para ficar um pouquinho lavado, mais ou menos como você vê aqui, ó, porque pela sua estrada aqui, me mostra que isso tá bem longe lá. Então eu acho que se você tivesse colocado um pouquinho de atmosfera aqui e um pouquinho menos saturado, daria a impressão que está ainda mais longe. E ficaria bem bacana, tá? Isso são sugestões, não sou o dono da verdade, só estou dando a minha opinião. E, de novo, se a gente estivesse fazendo um trabalho junto, seria assim que eu ia me comportar com você. Eu notei que aqui, esse vidro poderia ter ficado um pouquinho mais escuro, porque, por exemplo, você vê que aqui parece que está com esse filme e tudo, você não vê o vidro de trás nem nada. Então eu acho que, cara, aqui poderia ter um pouquinho mais escuro, sabe? Talvez jogar um preto com uns 50% de opacidade. Isso já resolveria bem. Aí, ó, vamos pra... Ó, acho que eu vi pelo making off, que você pegou essa imagem do carro do Mad 4 Wheels, né? Para quem não conhece, Mad 4 Wheels é uma biblioteca de fotos de carro produzidas profissionalmente e você consegue pegar essas imagens para fazer as suas artes. A vantagem é que as imagens vêm já praticamente prontas, tipo, na imagem que ele pegou, essa imagem estava no cenário, a imagem estava pronta. O que ele pegou? Ele pegou o carro, construiu um cenário semelhante e ambientou. Mas o que eu acho que ele acabou esquecendo aqui, ou talvez poderia ter sido um pouquinho mais forte, é ser o reflexo um pouco mais, pelo menos o que está refletindo nessas duas aqui,
poderia ser um pouquinho mais esverdeado, já que estaria refletindo essa parte aqui, certo? Aí eu vi aí eu fui olhar pro que eu vi que como você pegou a foto do Mad for Wheels, o carro já estava em movimento. Então o trabalho que você fez foi adicionar a poeira e que chama de dust, né? Dust em inglês. Foi a poeira, as pedrinhas aqui. Mas eu acho que, por exemplo, você poderia ter feito essa parte aqui um pouquinho mais fluida, com um pouco mais de pedrinhas aqui atrás. Como você tem aqui, ó. Olha que legal que tá aqui essa parte. E eu colocaria um pouco mais disso aqui também. Que eu vi que você colocou, mas ficou bem fraquinho. E eu também colocaria aqui. Aí nessa parte aqui, cara, eu acho que isso fluiria um pouco melhor, sabe? Então seria legal se você... Deixa eu ver se eu tenho um trampo aqui. Meu portfólio, que a gente já viu. Que trampo aqui? É o trampo da Camblock. Peraí que nós vamos já matar essa parada agora. Eu já vou te mostrar exatamente o que eu quis dizer. Não foi isso aqui. Ah, não foi. Foi esse aqui, ó. Quer ver? É esse aqui. Eu acho que se tivesse feito alguma coisa... Ah, não. Assim, ó. Ficaria mais legal. Um pouquinho mais fluido, ó. É que aqui o carro é poeira pura, né? No seu caso é um pouquinho menos. Mas, ó, se essa poeirinha viesse um pouquinho mais pra cá, se tivesse uma fumacinha assim bem suave, porque aqui ficou meio estranho, cara. Essa parte ficou um pouquinho estranha. Ou você dá um feather maior aqui, deixa essa parte um pouco menos, que me causou um pouco de estranheza quando eu olhei, tá? Você percebe que ela poderia ter ficado bem mais legal. O que mais? Um pouquinho mais de imperfeições aqui na frente. Percebe que ficou um pouco certinho demais. Eu acho que se eu tivesse brincado um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, você vê aqui, ó, do lado direito, todo imperfeito. Esse lado aqui já veio um pouquinho mais certinho. Talvez se tivesse umas partes com um pouco sem grama, com uma grama um pouquinho mais morta, ficaria legal, porque é o que está acontecendo desse lado aqui, tá? E uma outra coisa que eu achei, cara, que eu vi que você usou a sombra do carro pela shot do Mad for Wheels. E você dropou o carro aqui com a sombra que ele usou lá. E eu acho que o que você pensou foi mais ou menos assim. Que a sua luz estava mais ou menos parecida com a do Mad for Wheels. Mas eu acho que aqui, nesse caso, a sua sombra teria que ficar um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu olho essa sombra aqui, principalmente essa sombra aqui, ó. E você percebe que ela sai um pouco mais, ela vai um pouco, ela tem um comprimento um pouco maior. Então, eu jogaria a sua sombra do carro, vou fazer porcamente, tá? Um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Acho que ficaria aqui. E só um pouquinho mais pra esquerda. E eu tiraria esse desenho aqui. Eu sei que faz sentido que talvez está sendo a sombra daqui, mas eu faria ela um pouco mais difusa, porque se for ver, essa sombra aqui do seu carro é a única sombra que não tá difusa. Todo o resto aqui tem um pouco de difusão na sombra. E a sombra não tá tão marcada, pá, e sharp igual essa aqui. Beleza? Agora vamos para minhas sugestões aqui que eu fiz para você, Leonardo. Vou fazer de novo, rapidinho para vocês verem, ó. O que eu fiz aqui, galera? Vou mostrar. Eu escureci um pouco a frente, já que você não tem tanta intensidade de luz aqui. Eu acendi um pouquinho do lado.
porque eu acho que tem mais sentido, ó, se olhar a pedra aqui, ó. Eu tô olhando os outros elementos da sua cena e eu acho que vale a pena esquentar um pouquinho mais ali, bem suave. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma máscara de luminosidade e eu joguei um pouquinho mais de contraste nela. Então você vai perceber que os meus pretos que estão aqui vão ficar um pouquinho mais pretos, ó. Para dar um pouquinho mais de punch. Porque quando eu notei na visualização aqui, eu percebi que tava um pouquinho... Podia ter um pouquinho mais de punch no meio tom, um pouquinho mais de punch nas sombras, um pouquinho mais de punch no contraste. Porque quando eu faço aqui, ó, você percebe que adicionou um pouquinho mais de punch, ó. Você percebe nas nuvens, você percebe aqui, você percebe que traz um pouquinho mais de contraste. E quando você volta aqui, eu acho que fica legal, porque você está trabalhando durante o dia e tá com uma luz bem alta, uma luz bem intensa, e eu acho que fica bem legal. Ah, eu usei um Selective Color aqui, cara, que eu mudei um pouco do vermelho que você tinha aqui, tá vendo? Essa terra e tudo mais, e joguei para um tom um pouco mais amarelado. Que eu tava olhando para sua cena inteira aqui, eu achava que essa cor aqui poderia ter ficado um pouco menos vermelha e um pouco mais lavadinha para ela ficar um pouco condizente, um pouco mais com o seu fundo aqui. Beleza? Então foi isso, galera. Leonardo, espero que você tenha gostado. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para você. Como eu disse, o trabalho tava bem legal, cara. Então, não tive muito pitaco para dar, mas eu acho que alguns pontos que eu falei aqui são interessantes. Então, se você puder dar uma olhada e depois me passa seu feedback, ver se você curtiu e tudo mais. Beleza? Vamos fechar aqui e vamos pro último, que esse é do Luquinha. Luquinhas Farisato, que fez o trabalho que é chamado The Wealth. Vou ver aqui. Do Lucas. Caralho. Perdi o desenho dele. Enfim, vamos seguir. Essa imagem é do... Eu acredito que o Lucas quis fazer foi uma releitura do Senhor dos Anéis, porque estética é bem semelhante e a fonte que ele usou também é a fonte do Senhor dos Anéis. Então eu vou julgar mais ou menos pensando se fosse um cartaz com uma estética que deveria ser assim. Beleza? Vamos olhar aqui. Esse eu também peguei do Behance dele, tá? Eu queria marcar alguns pontos aqui, porque esses são os assets que ele pegou e ele usou, certo? E essa é a imagem final que ele chegou. Ficou bem legal, mas eu acho que tem alguns pontos que eu acho que a gente poderia ter feito de uma outra forma, ou também eu acho que também esses pontos podem ser corrigidos agora. Então vamos lá. A princípio, eu achei que a luz estava muito forte aqui. E tem algumas partes que não fazem muito sentido por essa luz estar tão forte assim. Deixa eu explicar por quê. Ó, se você tiver uma luz, então, vamos supor aqui, ó, tá aqui, beleza. Você percebe que a mulher foi feita no estúdio com uma luz que não tá muito forte. Então, beleza. Se você quiser adicionar um pouco mais de intensidade na luz, você consegue fazer. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você mudar, você escolher uma outra posição de luz, você vai ter que compensar isso. Então você percebe que aqui é uma luz meio que softbox. Você tem alguns highlights, você tem até um highlightzinho atrás, mas nada muito marcado. Isso aqui está um pouco mais marcado porque ó, você percebe que os highlights na pele dela, aqui foi uma softbox, nada é muito intenso. Se for ver essa parte aqui, ó, é a parte que está mais forte.
E aí o que ele fez? Ele adicionou uma fonte de luz bem forte, vindo, se ela tiver assim, bem da direita, certo? Ela tá meio que em diagonal aqui. Então essa fonte de luz, ela tá pra cá, aqui, ó. Isso. Então, no jeito que eu entendi, ela estaria atrás da mulher. Porque se ela tivesse frontal, isso seria totalmente diferente. Ela não tá atrás, mas ela tá pegando... Ela tá mais ou menos aqui, assim, ó. E a mulher tá aqui. Então, ela vai pegar na parte da frente do braço. Aqui. E aí, aqui seria um pouco mais escuro. Aqui seria um pouco mais escuro. Aqui seria mais escuro. Eu marquei mais aqui, deixa eu mostrar. Por exemplo, aqui, essa parte aqui, ó, eu olhei o seu asset. Olha como você saiu disso para isso aqui. Cara, ficou muito forte. Você percebe que até peguei uma referência da platina aqui, que tem o sol bem forte. E aqui eu acho que você não precisava trazer trazer tantos detalhes de volta, mas talvez achar um meio termo, porque aqui elas ficaram, você meio que perdeu quase tudo das árvores, ó, pela intensidade da luz. Então, primeiro ponto, a luz ficou muito forte. Eu acho que se você tivesse uma luz aqui nessa diagonal que eu falei, essa parte aqui seria mais escura. E aí eu vi umas coisinhas aqui, ó. Essa sombra aqui, que na verdade não tem sombra aqui, eu acho que você teria uma sombra aqui. Essa sombra que tá aqui seria bem mais forte, porque ela tá bloqueando o sol, certo? Então aqui seria uma sombra bem forte. Eu acredito que essa parte também ficaria bem mais escura, porque ela tá bloqueando. Ela tá bloqueando a parada aqui. Você ainda tem o sol pegando aqui, ó. Chega até quase aqui. Mas nessa parte aqui não teria tanto. Ó. Nessa parte que tá quase no... que tá ao contrário, não teria tanto, eu acho. E eu vou mostrar isso melhor nos meus ajustes, tá? Aqui eu acho que essa sombra tá legal, mas poderia ter um pouquinho de cor. Essa sombra tá muito preta. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de vermelho ali. Cara, tomar cuidado com esse recorte, brother. Olha aqui. Tô vendo os filetes tudo, ó. Tomar cuidado quando você for recortar, deixar... E principalmente a diferença de edge, ó. Olha a diferença dessa edge com essa edge aqui. E é o mesmo produto. Mesmo produto, não, a mesma imagem. Então toma cuidado com isso, brother. Porque isso vai causar um estranhamento. O cabelo, cara, eu gostei bastante que você fez o desenho do cabelo. Mas de novo, ó, tem partes que estão um pouquinho mais sharp. Tem partes que estão um pouquinho mais com blur. E você imagina, se o cabelo dela tivesse de contra com o sol nessa intensidade, eu acho que o cabelo dela estaria mais aceso. Estaria mais marcado. Mais ou menos que nem você fez aqui, ó. Só que um pouco aqui. E principalmente nessas partes de trás aqui. Que é onde você marcou que o sol estava pegando. Então você voltaria e arrumaria isso, ó. Que aqui você percebe que ele fica até meio cinza. Então perdeu um pouco, não. Meio que deu na cara que você fez a montagem. E ó, cara, tem um negócio estranho rolando aqui, ó. Não sei se é isso, talvez um motion blur. Mas achei que não ficou muito legal, não. Aí, por exemplo, tem um highlight aqui, ó. Por exemplo, esse highlightzinho aqui. De dentro, tá? Esse que eu marquei aqui, ó. Eu acho que ele não teria porque tá tampado. A luz quase que não chega ali. Então isso poderia ter ficado um pouco mais escuro. E agora quero entrar no lance da tiara dela. Eu vou tentar ilustrar aqui com a minha parada aqui, ó. Então você imagina, ó. Se consigo colocar isso aqui, não vai quebrar. Vou pegar... o meu óculos, vai. Vamos pegar o meu óculos. Você imagina que aqui, né, ó, aqui é a parada, certo? Então, se a mulher tá olhando desse lado aqui, esse meio
esse meio aqui teria que estar mais ou menos aqui, ó. Que você percebe que do jeito que você colocou ela na cabeça da mulher, parece que você colocou assim, ó. Torta. Tá vendo? Porque ela não tá certinha. Você não consegue ver um V assim certinho na testa dela. Essa parte aqui que você tá mostrando desse lado, talvez nem apareceria tanto. Você veria mais essa paradinha aqui. Talvez aqui assim. E o que acontece, que eu acho que rolou aqui, cara, é que você pegou o asset que tinha um ângulo e tentou fazer ele encaixar, mas ele não encaixou tão certinho, ó. Por exemplo, isso aqui teria que vir mais pra cá. Ó como faz mais sentido, ó. E aí isso teria uma paradinha aqui. Isso aqui viria até aqui. Você não talvez nem viria essa parte. Isso ficaria, esse filete aqui nem apareceria, porque essa é a parte que tem contato com a pele dela. E eu acho que assim ficaria mais legal, ó. Faria mais sentido. E esse glow aqui, cara, acho que não tem muito nada a ver, sabe? Eu acho que é desnecessário, então nem precisava ter colocado o glow aqui. Talvez, eu acho, pelo fato de você ter... Ah, não, você tem uma sombrinha de contato aqui. De repente, você poderia fazer uma de contato e fazer uma sombra projetada também, aonde a sua sombra viria um pouquinho mais. Fazer porcamente aqui, ó. Uma coisa assim, ó. Que aqui não vai ter, né? E aí aqui vai começar a ter. E aí vai marcando um pouquinho mais aqui. Bom, deixa eu voltar aqui nas notas. Acho que eu falei tudo. E outra coisa que eu ia falar, cara. Talvez você poderia ter escolhido um asset que não fosse tão claro aqui, ó. Porque do jeito que você montou a sua luz... Você teve que escurecer isso aqui e não ficou muito legal, tá vendo? Por ser uma árvore que é mais genérica, eu acho que você poderia ter feito mudar ou escolher um outro asset. Ah, que ficaria mais legal. Eu vi mais um negócio aqui que eu esqueci de falar. E eu não, acho que não precisaria dessa ring light aqui, cara. Ou eu faria um pouquinho menos, tá? Desculpa, galera. E agora vamos pro finalmente, que são o que eu sugeria, o que eu ia sugerir se eu estivesse fazendo esse trabalho com o Lucas e ele tivesse me apresentado esse resultado. A primeira coisa que eu falaria era assim, cara, vamos diminuir a intensidade desse sol e dessa claridade, porque eu acho que pelo asset que você tem aqui, ficaria mais legal se fosse uma parada um pouco mais pôr do sol. Não pôr do sol, like, final de tarde, mas um pouquinho mais fraco, um pouquinho menos de intensidade. Porque, ó, eu baixei um pouco, mas não baixei tanto, ó. Mudei um pouco o tom daqui. Voltei um pouco de tom aqui. E mesmo baixando, aqui tá bem claro ainda. Eu faria, talvez, nesse tomzinho amarelo, com uma filetinha. Mas você percebe, ó, que só com esse movimento eu trago um pouco mais de informação para a cara da mulher. Aqui tava bem estourado. Você percebe que, ó, deixei mais escuro aqui. Nas partes que eu falei ali, ó. Um pouco mais escuro aqui. 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 Para encaixar um pouco melhor aqui, ó. Até nessa parte aqui, ó, de baixo, ó, que tava entrando, eu deixei um pouco mais escuro. Porque você olha seus astros aqui, ó, por exemplo, você vai colocar uma luz forte aqui, cara. Então, talvez essa árvore aqui ela
precisa estar de contra. Ela precisaria estar com um tom mais ou menos assim. Aqui, ó. Igual você tem aqui. Aqui, ó. Isso precisaria ficar preto, cara. Precisaria ficar escuro. Essa árvore precisaria ter sido um pouco mais escura. Aqui, por exemplo, tá certo que você ainda tem uma luz atrás, beleza. Então aqui dá pra escurecer fácil. Então, mas ó, quando você fez aqui, ficou muito claro, cara. Eu acho que se você pudesse ter feito isso com uma intensidade de luz um pouco mais fraca, ficaria muito mais legal e seria muito mais fácil de você encaixar a luz e fazer o ajuste nos seus assets para ficar bem legal, ó. Então o que eu quis fazer aqui, Lucas, foi trazer um pouco mais de tom, que daí você até incorpora umas outras cores na imagem, sabe? Fica uma coisa muito mais bonita, cara. Porque aqui eu achei que ficou muito extremo. Ficou muito contrastado, vamos dizer assim. Você percebe que tem, ó... Até se a gente colocar em preto e branco aqui, ó. Olha como eu vou diminuir as passagens, né? Entre o escuro e o claro. O que eu fiz foi só trazer... Eu fiz uma máscara de luminosidade, se não me engano. Eu trouxe bem pra baixo, cara. E você consegue ver o resultado aqui, ó. Vou deixar um pouco mais longe pra gente ver que isso dá uma diferença legal. Eu gostei principalmente porque trouxe alguns tons na pele dela e tudo mais. Mas no geral ficou animal, cara. E eu tô passando feedback pra vocês, porque vocês pediram, então aguenta a brasa aí, beleza? Acho que é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro Behance Review. E lembrando, se você quiser participar, mande a sua imagem pro hugocantelli@yahoo.com.br, que a cada semana eu vou selecionar 3 vídeos pra gente revisar aqui e trocar uma ideia, beleza? E lembrando pra vocês, pra quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal, dá uma força aí. Tô colocando 2 vídeos por semana pra vocês, fora as mais de 150 horas que tem lá no Dodge and Burn no Spotify. Então, vamos colaborar, galera. Vamos ajudar. Tô ajudando vocês, vocês me ajudam. E no fim, todo mundo fica feliz, beleza? E pra galera que tá perguntando sobre os cursos que eu vou lançar, a gente tá com previsão de lançar pro ano que vem. Então, guarde sua grana. Não gaste grana nesses cursos zoados que tem por aí, que esperem que o meu curso está chegando. E se você já vem ouvindo o canal faz algum tempo, já gosta do jeito que eu analiso as imagens e faço essa brincadeira de feedback aqui, quando a gente for fazer o curso de verdade, vai ser bem diferente, vai ser bem mais pontual, vai ter muito mais riqueza de detalhes. Então, aguardem que o ano que vem vai ser muito legal pra gente.